Bom dia, graça e paz a cada um de vocês. Mais uma manhã que o nosso Deus nos proporciona para estarmos em sua presença, para buscarmos a sua face. Desde já eu agradeço a cada um de vocês que podem já estar conosco, seja pelo Facebook, seja pelo WhatsApp. E peço a Deus que venha estar falando nos nossos corações, através dos louvores que estaremos aqui entoando, através da palavra que será ministrada hoje pelo nosso irmão Fernando, nosso seminarista. Que Deus venha estar falando aos nossos corações, Deus venha estar conduzindo as nossas vidas. Seja você também que possa estar assistindo posteriormente a esta reflexão, esta EBD online. Para tanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 88. Salmo de número 88. Abre aí. E lembrando, desde já eu te convido a estar se inscrevendo em nosso canal do YouTube, em nosso canal também do Facebook, onde lá você poderá acompanhar tudo aquilo que nós estivermos programando como igreja, né? Todas as nossas reflexões, todos os cultos online que nós estaremos assim divulgando, e também ter acesso àquilo que já foi postado anteriormente para o seu crescimento cristão. Entre, se inscreva, dê a sua curtida, divulgue para os seus amigos e familiares, para assim mais pessoas serem alcançadas. Eu sei que Deus é um Deus de bondade e quer alcançar muitos corações. E você faz parte deste grande objetivo, que é alcançar os corações. Salmo de número 88, versículos 1 e 2. Salmo 88, versículos 1 e 2. Vai dizer assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, clamei dia e noite diante de Ti. Que a minha oração chegue diante de Ti. Inclina o Teu ouvido ao meu clamor. Que Deus possa estar ouvindo o seu clamor. Que Deus possa estar atentando para o seu coração, atentando para aquilo que está no mais íntimo do seu ser nesta manhã, e que você consiga expressar diante dele este clamor tão importante que você quer colocar diante dele. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe, pedir a Ele que fale aos nossos corações nesta manhã. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela tua bondade e amor. Te louvo, Senhor, pelas tuas misericórdias, Pai. Te agradeço, Senhor, pois nos deste mais uma manhã, mais um mês que se inicia. Pai, que este mês de agosto seja abençoador, ó Pai. Que possamos, Senhor, nos render cada vez mais aos teus pés, que possamos buscar cada vez mais a tua presença. Fala conosco, Senhor, através dos cânticos, ó Pai, que estarão sendo entoados aqui, através da sua mensagem que estará sendo pregada, Pai, e que possamos nos enriquecer, Senhor, com a Tua palavra, enriquecer com a Tua presença em nossos corações. Pai de amor e Pai bendito, louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guie e que possamos mais uma vez buscar a presença deste Deus tão maravilhoso, tão grandioso, que Ele venha conduzir as nossas vidas, porque quem você diz que o seu Deus é? Quem Ele é para você? Então essa manhã você tem a oportunidade de glorificar a este Deus que é grandioso, que é maravilhoso, que pode estar falando aos seus corações nessa manhã. Yeah.
libertar verdadeiramente será livre. Se você é verdadeiramente livre no Senhor, se Ele libertou você, entenda que Ele é aquele que conduz a sua vida, é aquele que pagou um alto preço pela sua vida, e que possamos entender e glorificar esse Deus que paga um preço alto. Ele mandou o seu Filho para morrer por nós. Um alto preço foi pago por mim e por você.
Um alto preço foi pago por mim e por você. Um alto preço que vem trazer o reino de Deus para essa terra, que vem trazer a vontade de Deus para as nossas vidas, para que Ele venha reinar sobre cada um de nós. Que você possa clamar para que esse reino venha sobre você, a vontade de Deus venha sobre a sua vida e que Ele faça o seu querer, que tudo se abale e que Ele domine, controle o seu ser, a sua casa, os seus sonhos e os seus planos, em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, amor e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, amor e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer
reino é eterno, esse reino é maravilhoso, esse reino é transformador. Mas pastor, eu estou passando pelo deserto na minha vida, está difícil. Mesmo que você esteja passando pelo deserto, mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, Deus, Ele está presente. Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu coração, Ele vem para te acudir, Ele estende a mão para você, pois Ele sabe aonde você está. Seja no profundo abismo, mais alto do céu, aonde você colocar a sua cama, Deus, Ele estará pronto para tocar em seu coração. Creia nisso. Ele está aqui. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem
Deus de promessas esteja alcançando o seu coração. Esse Deus que é o caminho no meio do seu deserto que você está passando, é Ele quem vai direcionar a sua vida. É Ele quem vai tocar o seu coração. É Ele que vai te encher com o teu Santo Espírito. E este é o nosso desejo nessa manhã. Eu quero orar pela sua vida, desde já também orando pela vida do Fernando, que estará trazendo a mensagem aqui para nós. Então abra o seu coração. Já tivemos aqui a oportunidade de entoar louvores ao nosso Deus e agora está na hora de enchermos o nosso coração com a mensagem do Senhor e que Ele fale conosco nesta manhã. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, te louvamos, Senhor, pelas tuas misericórdias. Te agradeço, Senhor, porque aqui o Senhor tem tocado em nossos corações, conduzido as nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa estar conduzindo, Senhor, agora neste momento da mensagem do Senhor. Pai, te agradeço porque nós tivemos a oportunidade de entoar a Ti cânticos, ao Senhor. E agora, Pai eterno, através da Tua palavra, fale conosco, Senhor, pois queremos Te ouvir. Queremos ouvir a Tua vontade sobre cada um de nós. Abençoe a vida do irmão Fernando. Abençoe, Senhor, a mensagem que Tu colocou em seu coração, que vem falar a cada um de nós. Esteja com cada querido que está, ó Pai eterno, nos ouvindo, seja pelo WhatsApp, Facebook ou posteriormente pelo YouTube, Senhor. Que Tu nos conduza, Pai eterno. Esse é o nosso pedido, nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Irmão Fernando, receba a oportunidade. Bom dia, meus queridos, a graça e a paz de Cristo, amém? Quero expressar aqui a minha felicidade pela graça de Deus e me dar tamanha honra em estar aqui nessa manhã de domingo, amanhã um pouco fria, mas maravilhosa. Que Deus abençoe, que seja um momento prazeroso e que os irmãos aí sejam edificados. Eu gostaria de estar iniciando uma oração e eu convido você a entrar no espírito também de oração. Vamos estar orando então, amém? Pai, nós somos gratos a Ti pelo milagre da vida, Senhor. Obrigado por mais esse domingo abençoado. Obrigado pelas Tuas misericórdias e Sua graça maravilhosa sobre nossa vida, Pai. Que o Senhor venha estar falando aos corações de cada pessoa que possa estar ouvindo tanto os louvores que já foram entoados, quanto a palavra que vai ser apregoada, Pai. Nós somos gratos a Ti por tudo, Senhor. O Senhor tem nos dado mais do que precisamos. E que o nosso domingo seja um domingo abençoado com a nossa família. Nós oramos por todo o nosso dia, pelo culto da noite, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Cristo. Amém. Irmãos, em meio a um período de tamanha dificuldade, em meio a um período de pânico pela experiência que a gente vem passando através dessa doença que tem alcançado os 4 cantos da Terra, conhecida como a Covid-19, né? Vem um desespero, uma falta de segurança na vida. E aí eu quero deixar uma pergunta de início para os irmãos, que os irmãos venham meditar e buscar no seu íntimo a resposta. Qual é a nossa única esperança, tanto na vida quanto na morte? Você tem essa resposta para si mesmo? Não precisa ser exatamente para mim não, mas que você mergulhe dentro do seu íntimo e procure achar essa resposta. Qual a sua única esperança, tanto na vida quanto na morte? Porque é crucial que venhamos saber isso. É crucial porque a cosmovisão que eu tenho de mundo ela vai impactar na forma de como eu vou lidar com o mundo, de como eu vou caminhar nesse mundo. E para responder essa pergunta, eu gostaria de estar contando uma história da nossa própria terrinha mesmo de Minas Gerais. Conta-se uma história que algum tempo atrás existia uma família no estado de Minas mesmo, e essa família era uma família muito abençoada por Deus, ela tinha uma estrutura financeira muito bacana. E aí então esse casal teve um filho, e esse filho passou a ser o xodózinho naquela família, né? E esse filho cresce no decorrer dos anos, e aí a consequência disso é que esse filho vai tomando uma proporção bacana, tanto em conhecimento quanto em status na sociedade, e aí eles tomam uma decisão de prosperar um futuro ainda maior para seus filhos. Aí o casal toma uma decisão de querer mandar o filho deles para estudar nos Estados Unidos, em Harvard, a maior faculdade que a gente tem aí como referência, como tantas outras. E aí então esse jovem, ele ainda tem um namoro
paralelo com todo esse projeto dos pais e da mãe. Ele começa a conhecer o Evangelho, ele começa a frequentar a igreja, e aí então ele vem se formando no ensino médio e coincide com um tempo em que ele sente que ele tem um chamado de Deus. E aí ele senta com os pais, e aí os pais passam a ideia que quer um futuro grandioso para ele, que quer mandar ele para Harvard para estudar nos Estados Unidos, no berço do conhecimento. E aí então ele, ainda um pouco duvidoso, ele quer conversar com o seu pastor, e então ele marca uma conversa com o seu pastor e vai conversar com esse pastor. E aí o pastor conversa com ele, e ele entende que ele tinha um chamado, só que então ele toma a decisão de seguir o plano que ele tinha recebido dos pais. E aí então ele termina o ensino médio, faz os 18 anos, e aí ele é enviado para os Estados Unidos para estudar na tão sonhada Harvard. E aí então vai se passando o tempo, e ele consegue se formar na faculdade, ele consegue muito mais do que isso. Na verdade, ele vai para os Estados Unidos, ele se torna alguém muito bem sucedido, a ponto de montar uma empresa na sua cidade natal, em Minas. E aí, por consequência disso, essa empresa cresce, e ele começa a prosperar aquela cidade. Ele começa a dar emprego para quase toda a cidade. Na verdade, a cidade quase inteira era dele, porque não só ele deu emprego, mas ele também cativou aqueles corações, porque era uma cidade do interior, né? E sabemos como o interior carece de uma estrutura de empresa para abençoar as famílias. Então ele consegue esse feito, ele consegue crescer, ele consegue trazer benefícios para a sua cidade, então ele se torna alguém muito bem quisto naquela cidade onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde ele tinha suas raízes. E aí passa-se o tempo, ele conseguiu multiplicar ainda mais as riquezas da família, ele faz jus a todo aquele investimento e expectativa de seus pais, mas vai passando a vida, vai passando os anos, e ele chega aos 60 anos, e ele dono de uma empresa com mais de 1000 funcionários praticamente, dono de praticamente a cidade inteira na sua cidade natal. E aí então ele se pega numa viagem profunda no seu íntimo, e ele vendo toda a sua estrutura de riqueza, tinha constituído família, tinha constituído o seu império, mas quando ele mergulha numa viagem intensa para dentro de si, acontece que ele chegou em um ponto de chegada que ele entendeu que ele não era feliz, o quanto ele tinha a expectativa que ele seria, tendo tudo aquilo que ele tinha. E isso me traz a uma reflexão muito grande, porque ele entendendo que ele não era feliz, ele começou a fazer o quê? Buscar resposta. E aí então, numa bela noite, quando ele vai dormir, ele torna a fazer uma viagem na sua mente, ele volta lá no passado e lembra daqueles 18 anos, que quando ele entendeu que ele tinha um chamado para servir a Deus, e aí ele lembra daquele pastor. E aí então ele volta para o interior de Minas e ele vai procurar aquele mesmo pastor. Ele chega na casa do pastor, bate na porta, e o pastor já mais de idade: pastor, eu sou o Joãozinho, assim assado, que eu tinha me chamado, eu conversei com o senhor, mas aí eu acabei optando por ir para os Estados Unidos, me estruturar e coisa do tipo. E o pastor: lembro sim, aquele rapaz cheio de vigor, bem disposto, muito inteligente, lembro sim, é inesquecível. E aí ele: pastor, então, acontece que eu queria voltar no tempo e poder entrar naquele caminho que eu entendia que era um caminho de Deus para minha vida. E o pastor: então, meu filho, ainda está em tempo. E ele falou: quando que a gente começa? Amanhã eu quero me dispor, quero fazer o que necessário for. E o pastor chamou ele no canto e falou: meu filho, senta aqui. Então acontece que no seu mundo é notório que você tem suas conquistas, é notório que você tem suas credibilidades. A exemplo, ele era tão bem quisto na cidade dele, se ele precisasse ir numa lotérica para pagar uma conta, por ele ter abençoado tanto aquela cidade, o pessoal gostar tanto, porque ele fornecia empregos, fornecia estrutura de crescimento para a cidade, se ele fosse numa lotérica pagar a conta, se tivesse uma fila, ele não ia precisar pegar aquela fila, porque fatalmente todo mundo ia ceder o lugar para ele. Ele ia ser o primeiro da fila. O oposto de nós, né? Se nós formos no banco, nós vamos precisar ter que esperar aquela fila gigantesca, a boa vontade do atendente e tudo mais. Então ele chegou para o pastor já nesse intuito, né? Porque ele estava acostumado, onde ele chegava, as portas se abriam. Porque ele era alguma coisa no reino dos homens, né? E aí ele então chega para o pastor: pastor, já quero trabalhar amanhã. E aí o pastor fala: então, meu filho, eu até entendo que você, no seu mundo, você tem os seus privilégios, você tem o seu lugar
conquistado por mérito, mas no reino de Deus as coisas são diferentes. Se com 18 anos você ia iniciar lá no final da fila, agora também não vai ser diferente. E aí aquele homem pegou uma interrogação tremenda na sua mente, porque ele volta para sua casa abatido e ele entende que ele perdeu muito tempo. Se com 18 anos ele ia iniciar no final da fila, com 60 anos ele estaria já teria corrido muito no seu caminho para com Deus. E agora, com 60 anos, ele ia para o final da fila. E aí eu venho à mente um conselho que Salomão me traz muito sabiamente, que ele fala para que nós venhamos na nossa juventude dedicar nosso vigor, nossa vida para Deus. Porque na minha juventude é onde eu tenho mais força, é onde eu tenho mais disposição, é onde eu tenho mais vigor físico para tudo. E na velhice eu vou estar com a saúde debilitada, eu vou estar enfardado, eu vou estar estressado, eu vou estar muito limitado. E aí eu entendo que Salomão queria dizer que é tudo vaidade, 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 correr atrás do vento. E aí eu normalmente me pego nessas reflexões e eu novamente vou trazer a pergunta para nós. Qual a nossa única esperança na vida e na morte? Porque nesse exemplo dessa história que eu contei, existia uma expectativa muito grande em um império construído pelo homem. E no entanto, depois dessa construção, essa expectativa de felicidade ela não foi alcançada. Meus amados, porque a felicidade ela não vem simplesmente de coisas. A felicidade não vem dos prazeres do mundo. E então, mergulhando nessa pergunta, eu quero fazer um estudo hoje conosco, buscando respostas para essa pergunta: onde está a nossa esperança, tanto na vida ou na morte? Você tem essa resposta? Talvez você possa estar ainda em dúvida. Alguns vão falar para mim assim: minha esperança pode estar no meu trabalho, pode estar na minha faculdade, no meu casamento, na minha família, no meu futuro próspero que eu estou aí pela frente. Ou talvez alguém fale assim: eu não sei, e que não seria algo anormal. E isso é um problema para nós, porque nós temos caminhado no mundo com um propósito de vida, só que poucos sabem desse propósito. E o problema é que quando eu não sei para onde eu devo ir, qualquer lugar para mim está servindo. E aí eu vou meio que estar vegetando aqui na Terra, quando o tempo ele é precioso para mim. O tempo é o que eu tenho de maior precioso depois de Deus aqui na Terra. Então que você venha estar pensando isso, porque sua estrutura de família, seu emprego, sua casa, seu carro do ano, talvez você tenha na sua mente como esse homem fez. Eu vou buscar um progresso, uma estrutura para minha família, e aí depois eu vou servir o Senhor. E mal sabemos que o tempo é de Deus. Tudo que se foi criado para a glória de Deus. Se você é um desses que toma a decisão de deixar o Senhor para... A palavra, falando português claro, de escanteio, para quando você achar que é o tempo certo você buscar o Senhor, você não sabe, quer queira, quer não, tudo que se foi criado, é criado para a glória de Deus. E quer você queira, quer você não, de alguma forma Deus ele vai chegar no seu propósito último, quer nós queiramos, quer não. Então que você venha meditar onde tem sido a sua esperança, tanto de vida, tanto de morte. Será que tem sido no seu projeto de futuro glorioso, investir na sua faculdade e depois que você tiver uma estrutura familiar bacana, depois que você tiver o seu carro do ano, a sua casa do ano, você ter esse tempo para Deus? Embora a gente sempre temos conquistado coisas, o ser humano ele nunca está satisfeito com nada. Sempre eu vou querer mais, sempre eu vou querer mais, sempre eu vou querer mais. Então, por conta do nosso pecado, nós fomos separados de Deus. Mas pela sua maravilhosa graça, Ele escolheu cada um daqueles que seriam redimidos por meio do sacrifício de Cristo. Talvez aqui a gente comece já a entender um pouco de onde deve estar a nossa expectativa de vida e morte. Porque tudo que foi criado e pertence a Deus.
mas é por meio de Cristo que agora nós somos adotados como filhos e pertencemos agora ao mais perfeito do Pai. E também pertencemos ao mais perfeito dos Senhores. Então, se antes nós andávamos isolados no mundo sem nos sentir dignos de uma família, talvez você é alguém que não tem um contexto de família bacana, talvez você nem nunca conheceu seus pais. A notícia que o Evangelho nos traz é que através de Cristo Deus nos adotou como filho. E não só isso, se não bastasse agora eu pertencer a uma família, eu tenho o mais perfeito dos pais, eu tenho o mais perfeito dos Senhores. Então, quer você queira ou não, a gente sempre vai ser servo de alguma coisa. A gente vai ser servo ou do nosso dinheiro, ou de nós mesmos, ou de algum patrão. Melhor seria que nós viemos ser servo daquele Senhor, que é o mais perfeito dos Senhores e o justo juiz. Então, que você venha entender que se você nunca entendeu o propósito de uma família, Deus ele tem esse convite para nós. Por meio de Cristo, tudo foi conquistado para a honra e glória dele. E o convite do Evangelho é exatamente para que, se nós antes não pertencíamos à família de Deus, por intermédio de Cristo, Deus faz uma aliança com o seu povo e adota todos aqueles que antes eram sem pertencer a uma família, agora nós pertencemos à família de Cristo. Nós somos co-herdeiros, co-irmão com Cristo. Que notícia maravilhosa, não? Imagina se esse homem que foi contado na história, ele achou que ele estava construindo um império, e um império muito bem visto pela sociedade, pelo homem, pela cultura. Imagina você ter o privilégio de reinar com Cristo, sendo que toda a estrutura do mundo foi criada para a honra e glória dele. Tudo foi colocado sob o senhorio de Cristo. Já parou para pensar nisso? Que privilégio Deus nos dá? E, no entanto, a gente se perde fazendo nossos próprios projetos de vida. Por isso que Cristo vai dizer para que nós não busquemos as migalhas dessa terra. Paulo ele nos convida a olhar para as coisas invisíveis que nossos olhos não as veem. É lá que está o nosso foco maior. E às vezes, no entanto, nós fazemos o oposto do conselho de Cristo. Se Cristo fala buscar primeiro o reino e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas, eu vejo um contexto, eu falo pela minha vida mesmo, onde eu buscava primeiro as outras coisas e o reino de Deus eu deixava para quando der tempo. Depois que eu conseguisse tais conquistas, eu buscaria aquele tempo para com Deus. Sendo que nós não entendemos que Deus ele não quer fazer um pouquinho de participação na nossa vida. Deus ele quer estar conosco em cada passo dado. Que você venha entender que por mais que nós planejemos, se não for vontade do Senhor, nada daquilo vai ter êxito na nossa vida. Se você pensar que toda a estrutura do homem que você conseguiu, você tem a autoglorificação disso, que você é muito bom, que você é autossuficiente em si próprio, você tão somente tem tudo o que tem, você tão somente é tudo o que você é por graça de Deus, e tanto para o justo quanto para o injusto. Tudo é graça de Deus. O fato de nós estarmos aqui hoje, acordados, cheios de saúde, é uma graça maravilhosa de Deus. Então, quando eu pego um contexto, Deus ele é soberano em todo o tempo, ele tem demonstrado seu amor, sua graça, e hoje por meio de Cristo, e nós tentamos assumir o controle de tudo. Talvez nesse dia você se pega nessa briga de querer um futuro glorioso, um futuro próspero para a sua vida, um futuro rico, com um dinheiro bacana no banco, onde você não precise mais se preocupar com as questões financeiras, meu amado. Isso é legal, isso não é algo que é fora da caixa, porque isso é algo normal de todo ser humano, só que você ter tudo isso, mas não ter Cristo, na verdade você não tem nada, você sempre vai ser um miserável pobre. Eu falo isso por experiências próprias no campo missionário, que eu já tive a oportunidade de conhecer e visitar casas, tanto casas luxuosas quanto casas humildes. Eu já visitei casas humildes em favelas, onde eu entrei naquelas casas e, por mais que as pessoas eram humildes, eu saí dali entendendo que aquelas pessoas eram milionárias. Milionárias porque entendeu quem é Deus. E ao mesmo tempo eu já entrei em casas, mansões, e tive a perspectiva que ali aquelas pessoas eram pobres
miseráveis, porque elas esconderam e depositaram a sua perspectiva de vida e de morte naquela fortuna que eles tinham, naquele saldo do banco. No entanto, a gente sabe que tudo isso é, como Salomão diz, é vaidade. Tudo isso vai ficar aqui. E ainda eu pergunto para você, onde está a sua perspectiva de vida, tanto na vida quanto na morte? Se pertencemos a Deus, fica notório que não somos de nós mesmos. E se não somos de nós mesmos, devemos estar cientes das muitas implicações que tem para a nossa vida e para a nossa maneira de vivermos. E aí eu vou pegar uma indicação de um livro de onde a gente vai estar tirando um pouquinho do nosso estudo de hoje, que é esse catecismo aqui, é um devocional pela editora Fiel. Se vocês fazer aquisição, vai ser um livro muito bem investido, maravilhoso. E eu quero convidar vocês para estar fazendo uma meditação muito breve neste livro. E lá no livro de Romanos, no capítulo 14, no verso 7 e 8, vai nos dizer, respondendo a nossa pergunta, qual é a nossa única esperança na vida e na morte? A resposta que esse catecismo nos traz é que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador Jesus Cristo. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. E isso eu entendo que cada passo que eu venho a dar aqui, tanto eu queira que ou não, deve ser para a glória de Deus. Isso muda totalmente o meu foco, a cosmovisão de como eu tenho que viver. Se eu entendo que a minha vida aqui na Terra é para juntar riquezas e construir impérios aqui, como o Templo de Roma, assim eu vou fazer. E vai ser nessa perspectiva de vida que eu vou viver, para juntar tesouro para essa terra. Mas eu entendo que a minha caminhada aqui, tanto em vida quanto na morte, é para a glória de Deus. Eu devo buscar essa perspectiva de vida. Que eu não vivo para mim mesmo. Eu não sou meu mesmo. Na verdade, eu fui comprado por um bom preço, um alto preço, um preço de cruz. E eu não devo assumir o controle da minha vida com os meus planos e projetos, mas tão somente consultar com a boa, perfeita vontade do Senhor para a minha vida. E para responder um pouco mais afinco isso, eu quero pegar aqui uma opinião de um grande teólogo que participou também da reforma contemporânea de Lutero, que é Calvino, onde Calvino vai nos dizer: se nós, portanto, não somos de nós mesmos, mas do Senhor, está claro o equívoco que temos que evitar e o rumo que devemos dar a todos os atos de nossa vida. Não somos de nós mesmos. Não devemos permitir que a nossa razão ou as nossas vontades influenciem nossos planos e feitos. Não somos de nós mesmos. Não devemos colocar isso como alvo para buscar o que nos é mais conveniente. Não somos de nós mesmos. Tanto quanto possível, devemos nos esquecer de nós mesmos e tudo que é nosso. Por outro lado, somos de Deus. Portanto, devemos viver e morrer por Ele. Somos de Deus, que sua sabedoria e a sua vontade, portanto, governem todos os atos. Somos de Deus, assim que todas as áreas de nossa vida lute por Ele como o nosso único alvo legítimo. Quanto esse homem tem proveito-se ao aprender que não pertence a si mesmo. Retire o governo de sua própria razão para entregá-lo totalmente a Deus. E eu quero que os irmãos foquem nesse pedaço aqui agora. Pois consultar nosso interesse egoísta é a peste que leva mais efetivamente à nossa destruição. De modo que o único abrigo da salvação está em reconhecer que nada sabemos e que nada queremos para nós mesmos, mas tão somente seguir o caminho do Senhor. Vou dar um foco aqui de novo. Pois consultar nosso interesse egoísta é a peste que leva mais efetivamente à nossa destruição. Percebe que agora a gente consegue saber qual o meu maior rival, qual o meu maior, a minha maior luta aqui nessa terra. Não é outra coisa a não ser eu mesmo. Porque qual tem sido o pilar que eu tenho tomado minha decisão? Qual o padrão para que eu tome isso? Será que as minhas decisões se baseiam no que é bom? De acordo, é bom só para mim?
Consultar o meu interesse egoísta é a praga do mundo. Se eu entender isso, eu entendo porque o mundo tem sido tão mal. Na verdade, não é o mundo que tem sido mal, é o pecado que tem se frutificado no coração do homem. Qual a base da sua tomada de decisão? Eu vou pegar o tempo que nós vivemos de pandemia e que muito brevemente a gente vai estar vivendo um contexto de política. Qual a sua tomada de decisão, meus amados? Será que você está votando baseado no que é bom exatamente para você? A Bíblia nos convida que toda a boa tomada de decisão ela deve beneficiar o coletivo. Ela deve beneficiar não só a minha casa, mas todos os meus irmãos. Então, se em tudo que eu faço, se eu faço tão somente focando a mim, eu não entendi o que é igreja. Igreja não é uma pessoa. Igreja somos todos nós. Então, quando eu venho tomar uma decisão e essa decisão vem beneficiar unicamente o meu nariz, unicamente a minha casa, isso não é uma decisão sábia. Porque Cristo não morreu por um só. Cristo morreu pela sua igreja. E o contexto de igreja é onde todos trabalham para um único foco, que é glorificar a Deus. Então que você venha pensar o que você acha que é bem, talvez não pode ser. O que você entende como felicidade pode também não ser. Porque se você entende que felicidade é você buscar o seu bem único nessa terra, você está totalmente enganado. Aqui está falando que consultar nosso desejo egocêntrico é a peste do mundo. Quando eu vejo um mundo onde cada um busca, eu vou buscar meus sonhos, meus desejos, minhas felicidades. Você entrou no centro do mundo e você tirou Cristo do centro. Talvez a gente entenda o porquê nós estamos falidos espiritualmente, as nossas igrejas têm cada dia mais definhado. Porque talvez mesmo dentro da igreja, eu tenha ido à igreja buscar Deus como um meio para conseguir os meus fins últimos. Se Deus não for o fim último para tudo que você faz, você está perdido dentro da igreja. Que nós venhamos meditar nisso. Que tem sido a minha esperança tanto na vida quanto na morte? Será que a minha caminhada na terra tem sido no intuito de glorificar a Deus nos meus atos? A igreja, ela é um convite de Deus para que nós participemos, mas não só ouvintes, mas também praticantes. E se eu vou para a igreja, mas eu tão somente ouço uma ministração, isso me faz bem e eu gosto, mas quando eu chego na minha casa, na semana, quando eu estou no meu trabalho e onde eu transito aqui na terra, se eu não pratico aquilo que me foi ensinado, eu estou perdendo tempo do lugar certo. Eu não tão somente preciso estar no lugar certo, mas eu tenho que estar no lugar certo fazendo as coisas certas. O princípio de Deus não é só parar de fazer o mal. Não mais fazendo o mal, agora nós ocupemos aquele espaço do mal, ou nosso tempo ocioso de fazer o mal, com as coisas do bem, servindo a Deus, fazendo o que Cristo veio fazer e nos deixou o exemplo. E para não falar que Calvino é um teólogo muito antigo, um teólogo que já faz muito tempo, talvez ele está ultrapassado, eu vou trazer também a opinião de um outro teólogo que é contemporâneo nosso mesmo, Tim Keller, conhecido como Timothy Keller, é um pastor presbiteriano dos Estados Unidos, um excelente pastor, um excelente pai de família, um excelente servo, um excelente irmão em Cristo, uma referência para a nossa geração. E Tim Keller ele vai nos dizer, o motivo básico é que Deus enviou o seu Filho para nos salvar pela graça e nos adotar em sua família. Agora, por causa dessa graça, em agradecimentos, queremos ser semelhante ao nosso Pai. Desejamos a semelhança familiar. Queremos ser como o nosso Salvador. Desejamos agradar o nosso Pai. Qual tem sido o desejo do seu coração, querido? Buscar o auto-reconhecimento? Buscar que a sociedade te note perante a cidade, perante a cultura? A gente está entendendo aqui que aqueles que são uma vez salvos por Deus vai querer agradar não somente a Deus. Logo, uma vez mais, a opinião mundana não vai importar mais em quem nós somos, no que fazemos, desde que nós partamos do princípio que vivemos para a glória de Deus. Queremos ser semelhante a Cristo. Isso me traz à memória que tem um ditado no mundo que filhinho de peixe, peixinho é. Quando Cristo ele vai dizer que
Não pode uma árvore boa dar fruto ruim, uma árvore ruim dar fruto bom. Ele está dizendo que nós vamos ser conhecidos pelo fruto. Se eu estou na igreja, pode ser há 1 ano, há 10 anos, há 50 anos, mas se eu ainda não pratico o ato de perdão, se foi o que mais Deus fez para comigo, o simples fato de eu estar vivo é perdão de Deus sobre minha vida. Se eu não entender que nós devemos buscar a semelhança com Cristo, agradar a Deus, venhamos crescer na fé e no conhecimento, é por isso que nós devemos estar unidos como igreja. Um traz crescimento para o outro. Um perdoa o outro. E exatamente eu preciso ser igreja no momento de perdoar. Porque o mundo não faz isso. E se nós formos igual ao mundo, não há um motivo porque nós sermos chamados de igreja. A igreja ela sempre foi diferente do mundo. Se nós queremos agradar ao mundo, nós vamos estar tão somente desagradando a Deus. Continuando Tim Keller, ele vai dizer, o princípio básico então é o seguinte: não vivemos para agradar a nós mesmos. Não podemos viver como se pertencesse a nós mesmos. Isso significa várias coisas. Primeiro, que não determinamos para nós o que é certo ou o que é errado. E o que mais a gente vê hoje em dia é pessoas determinando o que é certo e o que é errado baseado num princípio que elas não conhecem nada. Por exemplo, a gente vai pegar agora o contexto novamente político. As pessoas que eu mais vejo opinando sobre política é as que menos estudou sobre política. No entanto, elas têm opiniões formadas para tudo. Você percebe o quanto nós estamos perdidos na nossa ignorância? Porque às vezes as pessoas que menos estudou e buscou intimidade com Deus também é as que mais querem falar de Deus. Você percebe o quanto nós simplesmente nos perdemos muito fácil? O convite do mundo é para que nós venhamos relativizar tudo. Deus é um Deus como eu quero que Ele seja. E assim nós adestramos Deus. Deus é um Deus humanizado. Eu penso que Deus é assim. Esquecemos de consultar a palavra de Deus para entender como Deus é, através da sua palavra. É por isso que ela está aqui com nós, para que nós o conhecemos através dela. Entregamos o direito de determinar isso e dependemos totalmente da palavra de Deus. Também abrimos mão do princípio operante que, em geral, empregamos na vida cotidiana. Deixamos de nos colocar em primeiro lugar e sempre colocamos nesse patamar o que agrada a Deus. Você entende que você não é o centro da terra? Pelo contrário, vá para o final da fila, porque no reino de Deus, aquele que é o último é o primeiro. No reino do mundo é diferente. Você deve subir no degrau mais alto, mas para Deus, aquele que é menor aqui é o que é maior. Devemos nos esquecer de nós mesmos. Devemos buscar o que agrada a Deus. Quando eu esqueço de mim, eu consigo amar o meu irmão porque eu não estou focado no espelho para ficar me admirando. Devemos nos esquecer de nós mesmos, mas buscar sempre lembrar o que é bom e agrada a Deus. Empregamos na vida cotidiana, deixamos de nos colocar em primeiro lugar e sempre colocamos nesse patamar o que agrada a Deus e ama o seu próximo. Significa também que não temos nenhuma parte da vida que seja imune à entrega de si mesmo. Ou seja, eu não posso entregar metade da minha vida para Deus e a outra metade eu faço como eu queira. Eu não posso viver buscando os meus projetos agora e quando eu achar que me convém eu vá buscar a Deus. Tem um grande teólogo chamado Abraham Kuyper. Ele revolucionou a época dele tanto na política quanto na teologia e ele vai dizer uma frase muito assertiva que eu concordo plenamente com ele, que não há uma parte em você que Cristo não diga é meu, porque foi pago por isso. E foi pago um alto preço. E não só em você, mas no mundo inteiro. Não há nada no mundo que Cristo não possa dizer é meu. Então, se eu entendo isso, eu não devo ser o meu auto-chefe. Eu entrego esse controle da minha vida para Deus. Então, somente eu vou consultar o que Deus tem para mim. E talvez aqui eu entenda o porquê eu estou falido espiritualmente e mesmo dentro da igreja eu estou numa depressão espiritual. Porque eu não prospero, eu não cresço como pessoa. Porque talvez eu tenha sido o meu próprio Deus, mesmo eu estando dentro da igreja. Quando me convém, eu deixo Deus
entrar na minha vida, e na maioria isso me convém, é só nas bênçãos. Queremos ignorar o restante. Eu quero Deus para mim só quando é agradável e quando me traz prazer. Quando é doloroso, quando vai exigir de mim uma mudança, agora não me convém. Vou deixar muito claro, significa também que não temos nenhuma parte da vida que seja imune à entrega de si mesmo. Devemos entregar-nos inteiramente a Ele de corpo e de alma. O cristão ele não é metade de Deus e metade do mundo. O Cristo ele é muito assertivo quando ele fala que não pode da mesma fonte sair dois tipos de água, nem água doce e água salgada. E qual a água que tem jorrado de você, meu irmão? Você vinha mergulhar dentro de si e entender que Cristo ele não vai considerar por filho aquele que ora é metade filho, ora é metade mundano. Ou você é tão somente de Deus ou você é tão somente do mundo. Aqueles que agradam o mundo desagradam a Deus. Isso significa que confiamos em Deus nas alegrias e também nas provações, não só nas bênçãos, mas no dia mau. A gente deve entender que Deus ele é glorificado tanto na minha alegria quanto também na minha tristeza. Não venhamos buscar só o que é favorável a nós, mas o sofrimento também é usado para nos levar mais próximo de Deus. Quando eu estou em aflição, assim como fez Davi ele corre mais próximo de Deus e pede socorro a Deus. Porque na realidade, irmãos, o espelho ele é enganoso. Você não é essa fortaleza de força que você imagina ser. Isso tem sido um engano para o seu coração. Você conta uma mentira várias vezes para você e acaba acreditando que isso é verdade. Sem Cristo, nós somos vulneráveis, nós não temos força nenhuma. Como somos salvos pela graça, não pertencemos a nós mesmos. Certa vez, uma mulher disse: se eu soubesse que era salva pelo que eu fazia, se eu contribuísse para a minha salvação, Deus não poderia pedir nada de mim, porque eu teria dado a minha contribuição. Mas se eu fui salvo pela graça, por pura graça, então não existe nada que Ele não possa pedir de mim. É isso mesmo. Você não pertence a si mesmo. Foi comprado por alto preço. Que você venha entender que se você é um salvo em Cristo, você não é propriamente seu. Você foi comprado, você foi adquirido. Você foi engendrado numa família agora. Numa família de santos separados do mundo. Não é você mais que governa a sua vida. Mas que você venha consultar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Tire o controle de suas mãos e passe ele para a mão de Deus. Mas se eu posso te sugerir de conselho, não queira pedir esse controle para Deus novamente. Deixe lá. O plano dele é perfeito, ele sabe o que ele faz. Não se apegue olhando só por momentos. Entenda que Deus ele é um Deus que veio 360 ao entorno nosso. Ele está vendo toda a história. Ele já planejou toda a história. E nós somos convidados nos momentos de dificuldades, a incredulidade bater na nossa porta e nos apoderar e questionar o porquê daquilo. Como Jó diria para sua mulher, sua mimada. Será que nós também temos sido os mimados? Gostamos das bênçãos de Deus, mas quando o inimigo vem para ferozmente nos atacar, nós venhamos blasfemar contra Deus? Como temos caminhado? Você entende que você é um patrimônio de Deus? Que deve tão somente consultar o que Deus tem de projeto para a sua vida? Isso implica muitas coisas. Se eu entendo o quão miserável eu fui perdoado por Cristo, eu vou perdoar o meu irmão, seja lá o erro que ele fez para comigo. Não existe erro maior do que o nós já fizemos contra Deus, que é ofender um Deus santo. Se eu entender isso, eu vou perdoar qualquer ofensa de qualquer irmão para comigo. E você quer um conselho como você revela Cristo? Uma oportunidade é quando você perdoa. É o que Deus mais tem feito para conosco. E se você não entende isso, eu lamento pela sua vida, mesmo você caminhando dentro da igreja. Há alguns anos eu ouvi de um pregador cristão dizer: como é possível lidar com alguém que entregou totalmente a você sem se entregar totalmente a ele? Às vezes eu me pego vendo um monte
de pessoas buscando a maratona da Netflix, né? E eu entendo o porquê que o mundo ele tá tão sem nos trazer uma inspiração de vida que a gente quer buscar uma referência de heroísmo em filmes. Por isso que os filmes de super-herói eles vêm e saciam muito o nosso ego, porque nos tira da nossa realidade infeliz e nos leva para outro mundo, onde ali a gente vê um super-herói. Na maioria dos casos ele é muito belo, ela é muito bela, né? E sacia o nosso ego. Nossa, que super-herói. Mas a notícia que eu quero trazer para você, tudo que se é criado, tudo que se é feito, eles partem de uma inspiração que já foi feita antes. E se hoje você consegue encontrar em um filme de Hollywood um super-herói, foi porque há 2000 anos atrás veio um super-herói aqui na Terra. Esse super-herói ele foi morto pelo seu pecado e pelo meu pecado. Mas esse super-herói ele ainda continua mais vivo do que nunca. E a boa notícia que eu trago para você é que ele continua não só vivo, mas salvando vidas. Esse é o herói que importa para nós. Ele ainda continua salvando vidas. Se você crê nisso, você vai descansar nele. Você vai buscar ele como um fim último para a sua vida. Você vai buscar viver para glorificar ele, Jesus Cristo. Aquele que veio para vencer até a morte. E essa de cruz venceu, foi glorificado e está sentado à destra do nosso Pai amoroso. Então que você venha descansar nisso, meu amado. Que tem sido a sua esperança tanto na vida quanto na morte? Que não seja o teu saldo bancário, mas que seja Cristo. Você venha compreender isso. Tão somente. Eu quero agradecer a todos que ficou com nós até aqui. Que você venha entender que você não pertence a si mesmo. Se você vive, você não vive para si próprio. Então, novamente, respondendo a nossa pergunta, qual é a nossa única esperança, tanto na vida quanto na morte? Que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador, Jesus Cristo. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Eu entendo que minha vida e a minha morte, tudo é para a glória de Deus. A natureza é para a glória de Deus. Os animais cantam para entoar louvores e glorificar a Deus. E talvez nós, seres humanos, que temos um intelecto diferente dos animais, não tenhamos entendido isso. E até os animais têm essa sabedoria para entender que tudo é para a glória de Deus. Que você venha entender isso na sua vida. Que você venha guardar essas verdades no seu coração e entender que a sua vida aqui na terra, o seu caminhar é para a glória de Deus. Que você medite o quanto você tem se preocupado nessas coisas. E se você não tem caminhado aqui, não tem feito seus projetos para a glória de Deus, que você repense isso e busque em Deus a sabedoria para saber transitar por essa terra de maneira digna, de maneira que o mundo não venha se apoderar de você. Porque se você é um salvo em Cristo, você é a herança de Deus. Você foi adotado para pertencer à melhor das famílias, dos salvos, dos remidos, dos regenerados. Amém? Eu gostaria de estar fazendo uma oração que está nesse livro. Convido você a estar fechando os olhos, a estar orando comigo. Amém? Cristo, nossa esperança na vida e na morte. Lançamos-nos sobre teu cuidado misericordioso e paternal. Tu nos amas porque somos teus. Nenhum bem possuímos senão em ti. E não poderíamos pedir dom maior do que o de pertencer tão somente a ti. Amém. Eu agradeço o privilégio e a oportunidade. Que Deus abençoe o dia de vocês poderosamente. Pastor? Amém. Como é bom poder ouvir a palavra do Senhor, como é bom poder entender que Deus fala aos nossos corações, mesmo sendo miseráveis, fracos, como somos. Deus nos dá a direção, mesmo que em alguns momentos nós somos tendenciosos a buscar as direções que não são nossas, mas que Deus já está dando a tua direção, a direção na sua vida que somente Ele pode te dar. Eu quero lembrar você que hoje às 19 horas estaremos nos reunindo nesse mesmo canal. Se você estiver querendo assistir pelo Facebook ou pelo WhatsApp,
ou se você puder estar presente conosco aqui na PIB de Josenópolis, venha estar conosco. Nosso tema hoje é a bondade de Cristo, ela nos alcança. Que você venha celebrar conosco, que Deus venha estar tocando o seu coração cada vez mais e mais. Eu quero finalizar aqui orando pela sua vida e tocando mais um cântico, pedindo a Deus que nos direcione. Senhor Deus, amado Pai, como é bom ouvir a Tua palavra, Pai. Como é bom entender que o Senhor, ó Pai eterno, é bondoso, gracioso para com cada um de nós. Mesmo nós não sendo merecedores, ó Pai, mesmo, ó grandioso Deus, não tendo em nós, Senhor, nenhuma justiça, nenhuma bondade, o Senhor vem e derrama a vida do Teu Filho para com cada um de nós. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, toca em nossos corações cada vez mais, para que possamos nos dedicar, ó Senhor, por inteiro a Ti, nos entregar totalmente à Tua presença. Senhor Deus, amado Pai, abençoe a cada um desses que estiveram conosco, Senhor. Abençoe essas vidas, Senhor amado, que sejam vidas que se derramem aos Teus pés. Ó grandioso Deus, abençoe a vida da Roseni, Senhor, do Adeildo, ó Pai da Mara, grandioso Deus, da Luciana, do Geraldo Paixão, ó Pai, Senhor amado, do Eudes, da Andrade, da Eliane, da Adriana, da Terezinha, Senhor, e de tantos outros, Pai. Grandioso Deus, eu Te glorifico e eu Te exalto nesta manhã pela Tua bondade. Essa é a nossa oração que fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e que possamos esperar nesse Senhor, esperar nesse Deus que é maravilhoso e que é grandioso e que vem falar e tocar os nossos corações. Confie e espere no Senhor, que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Mas não fica parado não, tem que movimentar, tem que agir na vontade daquele que é o Senhor de todas as coisas sobre as nossas vidas. Amém?